Nesses poucos minutos eu tenho uma tarefa: provar para vocês que é possível vocês serem atletas de alta performance das suas próprias vidas. Mas eu nunca fui esportista. Como é que eu posso ser um atleta de alta performance da minha própria vida? Eu vou te mostrar como. Eu fui nadador da seleção brasileira e essa experiência foi muito marcante para mim. E eu tive um grande adversário. Todo mundo tem um grande adversário. Tem uma pessoa que você quer vencer ou tem uma adversidade que você quer superar. O meu grande adversário também era a pessoa que eu mais admirava. Era a mesma pessoa. Chamava Gustavo Borges. Se chama Gustavo Borges. Gustavo Borges é um homem de 2,4 metros e uma envergadura gigantesca. Ele é tão grande, a envergadura dele é tão grande, se ele estiver colocando um quadro, pessoal, o martelo cair, ele pega o martelo e volta, ainda continuando colocando o quadro. E isso foi muito importante para mim, porque isso revelou várias competências que eu tive que desenvolver na minha carreira como esportista. E muitas delas eu posso compartilhar com vocês hoje, mas tem 3 que elas sempre se apresentaram nos momentos mais difíceis na minha vida. E esses momentos mais difíceis na minha vida não foram os momentos esportivos. Principalmente 3, pessoal. Eu tive 3 grandes problemas na minha vida. O primeiro problema foi quando eu fui demitido. Eu trabalhava numa empresa e eu fiquei nessa empresa durante 20 anos e eu tive certeza, convicção, eu tinha total certeza que eu nunca ia ser demitido. E eu fui. Eu fiquei 30 minutos olhando para a porta do RH, parado, a porta era de vidro e eu não sabia o que fazer. Naquele instante eu perdi minha identidade, eu estava totalmente perdido e eu falei: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho mais emprego. Eu fui demitido. A empresa não quer mais o Joel Moraes. O segundo momento que foi muito difícil na minha vida foi quando eu fiquei devendo. Eu fali miseravelmente. Eu estava devendo tanto dinheiro para o banco e para as pessoas que eu não tinha nenhuma capacidade naquele instante de pagar a minha dívida. Eu fali miseravelmente por conta das minhas atitudes e por conta das minhas decisões erradas. E o terceiro, que foi o mais difícil de todos, foi quando eu tive a certeza que eu ia morrer de verdade. Todo mundo tem certeza que vai morrer, mas de verdade, em meses, foi quando eu descobri um câncer, em 2011, na minha garganta. E ele era maligno, e ele tinha prazo de validade, e ele estava acabando com a minha vida. Foram nesses 3 momentos que 3 situações se convergeram e eu me transformei num atleta de alta performance da minha própria vida. E eu quero trazer para vocês que vocês conseguem fazer isso também. Mesmo se você não foi atleta. Mesmo se você foi um atleta, não foi um atleta de expoência nem regional, nem nacional, nem estadual. Mesmo se você foi atleta, é uma capacidade e uma habilidade humana que a gente tem. E essas 3 situações que mexeram demais com Joel Moraes e que tiraram de mim o melhor de mim, elas aconteceram nas 3 situações, nos 3 momentos. Porque o herói, pessoal, ele não nasce pronto. O que faz você um herói ou uma heroína são as circunstâncias que você passa na sua vida. As circunstâncias que acontecem na sua vida é que retiram de você coisas que você nem sabia que existia. E eu trouxe aqui 3 situações que eu coloquei em prática e todas as vezes que eu preciso, eu aciono. A primeira delas, nas 3 situações, tanto da demissão, tanto do câncer e tanto da questão que eu estava sem nenhum dinheiro, eu usei uma característica e uma competência que todos os campeões da vida têm. É o jogo do progresso. É fazer todos os dias um pouco. E não querer fazer salto quântico, não querer atalho, não buscar atalho. Atleta tem muito isso, gente. Atleta, todo dia ele quer melhorar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 centésimo, um pouquinho todos os dias. Quando você estiver de frente de uma pessoa que quer melhorar tudo de uma vez só, você vai estar do lado de uma pessoa que não tem clareza e que facilmente ela vai cansar. Quando você estiver do lado de uma pessoa que quer melhorar um pouquinho todos os dias e quer fazer o jogo do progresso, você está do lado de um atleta de alta performance da sua própria vida. E foi isso que eu fiz. Um pouquinho todos os dias. Eu fui melhorando e eu fui trabalhando. Um pouquinho todos os dias para curar minha doença. Um pouquinho todos os dias para encontrar melhores mecanismos profissionais. Um pouquinho todos os dias para sair da dívida. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho todos os dias. Como é que você faz isso? Você pode fazer isso através de mini hábitos. Você pode fazer isso através de micro hábitos. Você pode fazer isso através de nano hábitos.
Ao invés de você decidir ler um livro por mês, lê um capítulo por mês. Ao invés de você ir para a academia e falar, eu vou fazer inscrição na academia durante 1 ano, faça uma flexão de braço por dia. Ao invés de você falar que você vai ficar rico, vai investir o seu dinheiro em diversas ações, guarde R$10 por dia. Pequenos movimentos que somados fazem a grande diferença. Isso é uma competência que você tem que ter. A segunda competência que eu coloquei no jogo, a segunda competência foi tomar decisões irreversíveis. Fazer escolhas irreversíveis. De uma vez por todas, pessoal, eu tive que aprender que plano B não existe. Se você ficar colocando plano B nas suas ações, se você coloca plano B, plano C, plano D, você vai desfocar. O seu foco não vai ser mais mira laser. Você vai pegar toda aquela tua energia e vai colocar em diversos potes. Isso é ruim para você. Imagina um rapaz de 30 anos que tem a certeza que vai morrer. Essa foi a cena. Aos 30 anos de idade, o médico falou, você tem câncer maligno. Eu disse, mas doutor, o que isso quer dizer? Quer dizer que só Jesus Cristo agora sabe da sua vida. Foi essa a resposta que ele me deu. Agora só com JC. Foi isso que ele me disse. E aí eu falei, não. Agora com JC e com JM, que é o Joel Moraes. Eu preciso tomar uma decisão e ela é uma única decisão e ela é irreversível. A decisão foi simples de tomar. Eu vou viver. Simples assim. Você está falando que pode ser que eu morra. Não, eu vou viver. E quando você toma uma decisão irreversível, você não pensa mais nela. Não tem mais plano B. O que coloca você com foco e para você se transformar num atleta de alta performance da sua própria vida é você tomar uma decisão e não voltar mais atrás, pessoal. Pense nisso, reflita sobre isso e conclua coisas na vida de vocês. Tem muitas pessoas que ainda estão sofrendo porque elas não concluíram. Às vezes o teu relacionamento acabou, dá um fim nele. Às vezes aquele emprego acabou, dá um fim nele. Às vezes aquela empresa acabou, dá um fim nela. Às vezes aquela cidade acabou, conclua e não volte mais atrás. A terceira coisa que ficou muito forte e eu deixei por último, não é a mais importante, mas ela tem uma relevância aqui grande para falar para vocês, porque nós estamos e muitas pessoas juntas num ambiente, foi escolher ambientes extraordinários. Eu fiz com que o ambiente fizesse o papel do esforço para mim, porque se você está num ambiente ruim, com pessoas tóxicas e que não tenham aqueles atributos que você quer, a força de vontade é a única coisa que sobra para você. Você vai ter que ter muita força de vontade. O que eu fiz? Eu migrei para um ambiente enriquecido, eu migrei para um ambiente extraordinário. E aquele ambiente me ajudou. As pessoas, os assuntos, as competências, o foco e as propostas. É isso que um atleta de alta performance faz. Ele toma uma decisão e não muda. Ele entra no ambiente de pessoas extraordinárias, em um ambiente enriquecido, e ele sabe que o verdadeiro jogo dos campeões é o jogo do progresso, é o jogo do hábito. Todo dia é você melhorar um pouco. E aí você vai perguntar para mim, João, mas eu consigo fazer isso? Consegue. E você não precisa ter nascido com um baita de um talento, você não precisa ter nascido rico, você não precisa ter nascido em outro país, você pode ter nascido em qualquer lugar onde você nasceu e na condição que você está. Exatamente agora, se você tomar essas 3 decisões e agir nesse mecanismo, você vai ser um herói e você vai ser uma heroína. E para finalizar a minha parte, eu quero mandar uma mensagem muito importante para vocês, que ela tem uma relevância enorme na minha vida. Eu falei aqui um pouco da minha história, falei aqui de um método, falei aqui, eu apresentei aqui uma proposta para vocês realmente serem atletas de alta performance da vida de vocês. E a última coisa que meu pai me disse, e eu finalizo com essa frase, ela é muito importante. Porque eu estou falando uma coisa para você e talvez você pegue, talvez você não pegue, talvez você use, talvez você não use. Mas horas antes de meu pai morrer, ele poderia falar, filho, me ajuda, filho, socorro, filho, eu te amo, filho, eu preciso que você me salve, mas ele escolheu falar essa frase. Ele falou assim, filho, pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Muito obrigado.